Depois de uma boa noite de descanso na minha ger, me preparei para deixar o acampamento mongol o mais cedo possível. O objetivo do dia era atravessar a estepe e tentar chegar até a lendária cidade de Karakorum, a antiga capital do Império Mongol. Eu havia lido que algumas ruínas desse enigmático lugar ainda poderiam existir e eu precisava checar se isso era verdade. Eu mal sabia que o destino seria muito grato comigo e que encontraria muito mais do que esperava. Mongol, que foi construída por Ogodei, que é o filho do Gengis Khan. Tá um pouquinho nublado, tá bem frio hoje, comparado a ontem. Buscando bons presságios, repetimos o ritual xamanista do dia anterior. Assim que foi possível, meu amigo Bara parou o carro num ovu e outra vez demos 3 voltas em sentido horário e jogamos uma pedrinha na pilha. Sigamos nossa viagem. Achou aqui umas estupas no alto de um pico aqui. Olha só essa visão, tá um pouco nublado, mas tem essas estupas aqui. Inteira, a gente vê a chuva, as outras montanhas, aqui as outras nuvens. Enorme, enorme. Cara, que lugar mágico, esse lugar incrível, lugar bonito, meu Deus, como tô feliz! Foi nas redondezas do monastério de Erdenezu que o primeiro indício de que estávamos perto de Karakorum apareceu. No alto de uma colina encontramos uma das 4 tartarugas de pedra que marcavam os limites da antiga Karakorum, atuando como protetoras da cidade. E, mochileiros, estamos perto de Karakorum, parece pequenininha, pesa 9 toneladas, mas é granito. Mas o mais interessante mesmo nesse ponto, que na verdade é uma montanha, um pico que eles chamam Montanha da Tartaruga, o Pico da Tartaruga, é a vista daqui que a gente vê as estupas do monastério de Karakorum. Era com vento, frio e garoa que se revelava diante de nós aquele místico lugar que outrora fora tão desejado por aventureiros que atravessavam a Rota da Seda e onde grandes cães tomavam suas grandes decisões. Por ordem já do Gengis Khan, ele já tinha definido onde seria construída a capital da Mongólia, mas ele morreu e quem construiu foi o filho dele, o Ogodei, e a partir daí eles governaram aqui da capital até que o Kublai tomou a China e passou a capital da Mongólia para Pequim, inclusive construiu várias coisas lá. E mais tarde a dinastia Nam, se eu não me engano, veio e acabou com tudo que havia de Karakorum. E o que a gente vê é esse imenso campo, as ovelhas pastando. Esquema aqui a gente consegue ter uma ideia do tamanho que era Karakorum. Aqui nós vemos que a rua principal, as 2 ruas principais, e aqui um aglomerado onde era o Palácio do Rei. Esse templo, esse complexo de templos que surgiram, que estão aqui agora,
Ainda tem alguma coisa que está construída. E só que surgiram muito tempo depois. É um complexo de templos budistas. Surgiram no século XVI. E alguns edifícios ainda estão inteiros. Em algum ponto aqui havia um acampamento de gears. Havia uma parte dos árabes, uma parte dos budistas. Enfim. Uma característica bem interessante de Karakorum é que ela era uma cidade multicultural. Bem aqui no centro de tudo, tem no chão as pedras que formam uma gigante circunferência. Isso aqui, se existisse, seria a maior guerra que a gente estaria vendo em toda essa viagem, quem sabe no mundo inteiro. Estão vendo aqui no chão onde ficavam os pilares da guerra apoiados. Imagina isso, estou me imaginando aqui toda aquela beleza de dentro das guerras, mas em escala descomunal desse tamanho aqui. Se a gente viu uma guerra que era para 12 pessoas, imagina essa aqui que era para 300. Tem 40 metros de diâmetro. Eu calculo que devia ter pelo menos entre 15 e 20 de altura. É fenomenal, incrível, incrível. Imagina que, quem sabe, Marco Polo esteve aqui eles decidiram onde atacar nas suas guerras, como atacar a China. A caça com águias é um costume que existe na Mongólia desde os tempos de Gengis Khan. Foi em frente aos portões de Karakorum que pude descobrir qual é a sensação de estar perto de um animal tão magnífico como esse. O que tu acha dessa? Meu, a primeira vez na vida que eu vou ter a oportunidade de pegar uma águia na mão, cara. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Karakorum é conhecida por muitos nomes e ainda mais reputações. Outrora o lar do Khan mais famoso do mundo, essa antiga cidade rapidamente se tornou um dos pontos de convergência mais importantes e progressivos da Rota da Seda. Para entender um pouco mais do que era esse lugar, vamos ao Museu de Karakorum, que fica aqui ao lado. O museu foi construído em 2007 e hoje alberga mais de 3.000 itens relacionados com diferentes momentos da história da Mongólia. Muitos deles foram encontrados nos locais das escavações de Karakorum. De tudo que você pode ver ali, vale destacar algumas estátuas budistas, diferentes objetos de cerâmica, objetos religiosos e uma grande maquete que mostra como era Karakorum. Outra coisa imperdível de se ver são os paise, que serviam como uma espécie de passaporte diplomático para permitir que o portador tivesse passagem livre e acesso a suprimentos pelo território controlado pelos mongóis. Possivelmente essas pequenas placas de metal tenham sido os primeiros passaportes diplomáticos do mundo e eram emitidas pelos grandes clãs do Império Mongol e dadas a comerciantes, mensageiros, artesãos qualificados, funcionários e convidados importantes. Mochileiros, bem-vindos ao Erdenezu, um dos maiores templos da Mongólia e patrimônio da humanidade pela Unesco. Em
1285, ou seja, quase 300 anos depois dos tempos de Kublai Khan, o monastério Erdenezu foi construído fora dos muros das ruínas da antiga capital, após a introdução do budismo tibetano na Mongólia como religião do Estado. Pedras das ruínas de Karakorum foram usadas na construção. Durante séculos, o monastério Erdenezu foi o santuário religioso mais importante da Mongólia. Na verdade, isso aqui é um complexo de templos. São 5 ou 6 templos juntos. Todos ficam dentro de uma muralha. Ao todo são 108, 110 estupas brancas, fazendo a volta em todo esse complexo. Karakorum tinha uma muralha muito parecida a isso, em proporções muitíssimo maiores. Era muito. Isso aqui é um templo pequeno comparado ao tamanho que era Karakorum. Essa muralha que cerca o monastério é composta por 108 estruturas em formato cônico, conhecidas na arquitetura budista como estupas. 108 é um número sagrado no budismo e também é o número de contas em um japamala, o rosário budista. Imagina estar aqui dentro toda uma cidade e as muralhas cheias de estupas em volta. Toda essa área enorme aqui estava composta por vários outros edifícios, assembleias, escolas para treinamento da espiritualidade. Nos templos do budismo tibetano é comum encontrar as rodas de oração, que são cilindros montados em um eixo, feitos normalmente de metal ou madeira. Tradicionalmente, na superfície externa da roda estão escritos mantras do budismo. De acordo com a tradição budista tibetana, girar a roda de oração tem o mesmo efeito que recitar orações, e assim acumular sabedoria e mérito e se purificar dos elementos negativos. Na maioria das vezes, no templo budista, você pode dar a volta no templo, seja por dentro ou por fora. Sempre faça tudo que for no sentido do relógio, nunca ao contrário do sentido do relógio. Se for para girar essas coisas ou dar a volta no templo, sempre no sentido do relógio, não contrário ao relógio. Ao entrar num templo do budismo tibetano, você perceberá rapidamente que parece uma fusão dos estilos chinês e indiano, com muitos elementos coloridos e com a adição de elementos regionais, bandeiras de oração e estátuas de Buda. Se você chegou nesse canal agora, procure pelos meus vídeos da Índia para conhecer melhor. Se quiser saber mais sobre a China, continue acompanhando essa viagem que ela termina bem depois de Pequim. Para minha sorte, no dia que eu vim, tá tendo uma celebração e um espetáculo musical. Saca só. Se tiver a canção de garganta, vejam isso em algum lugar aqui da Mongólia. Não saiam da Mongólia sem ver isso, que eu acho que é a melhor atração de todo o país. Foi a coisa que eu acho que eu mais gostei aqui. Vejam isso, nem que seja lá em Ulaanbaatar, aqui, onde for, vejam que vale a pena. Um festival nacional que acontece em julho aqui na Mongólia, que se chama Naadam, é a melhor época para vir para cá. Só que isso começa nas grandes cidades, em julho, e nas cidades menores, pelo interior do país, continua durante agosto até. Então, como a gente tá num lugar pequeno, aqui tá tendo um, e a gente veio dar uma olhada nas competições que estão acontecendo aqui. O
Naadam começa como uma cerimônia de abertura elaborada com dançarinos, atletas, cavaleiros e músicos. Após a cerimônia, começam as provas. Em 2010, o Naadam foi inscrito na lista representativa de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. São várias competições, corrida de cavalo, arco e flecha. E aqui eu tô vendo essa luta, que é tipo judô, que eles são várias etapas, leva a tarde inteira. E na primeira etapa eles lutam contra pessoas que sejam voluntários, passam a primeira etapa. Depois são 24, 2 contra 2, ficam 12, lutam entre si. Opa! E assim vai subindo até chegar no campeão. A luta livre mongol, conhecida como Bok, é o estilo de luta tradicional no qual o primeiro lutador, ao tocar o chão com qualquer parte do corpo que não seja os pés ou as mãos, perde a luta. A luta livre mongol é a mais importante das históricas 3 habilidades masculinas da cultura mongol, que também incluem a equitação e o arco e flecha. Gengis Khan considerava a luta livre uma forma importante de manter o seu exército fisicamente em forma e pronto para o combate. Correria toda é porque a corrida de cavalo chegou aqui na gente e os primeiros estão vindo. Meu Deus do céu, que emoção! Só por... Ao contrário das corridas de cavalos ocidentais, que consistem em corridas curtas, geralmente não maiores que 2 km, as corridas de cavalo mongóis, que ocorrem durante o Naadam, são um evento de travessia de campo, com percursos entre 15 e 30 km de extensão. Bem-vindos à Grande Guerra do Grande Khan. As estepes não tem árvores, então a única forma de fazer fogo é usando merda de vaca. É de verdade.